e convido a fazer uso da palavra a Defensora Pública da União, doutora Charlene da Silva Borges. Excelentíssima senhora ministra relatora Rosa Weber, excelentíssimo vice-procurador-geral da República e demais autoridades presentes, estendo os meus cumprimentos e cumprimento a todas e todos aqui presentes. Entendo por bem fazer uma pequena complementação da minha qualificação, porque aqui eu falo em nome do Grupo de Trabalho Mulheres da Defensoria Pública da União. Sabemos que a Defensoria Pública é uma instituição que tem por missão constitucional a promoção da defesa dos direitos humanos e, dentro desse escopo, existe o Grupo de Trabalho Mulheres que tem por atribuição a defesa dos direitos das mulheres, o monitoramento de práticas de discriminação, de violência de gênero e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos. E isso é um dos fundamentos que nos trazem aqui. E entendo por bem me apresentar com nome e sobrenome e falar que eu sou Charlene Borges, Defensora Pública Federal, em nome de um legado que eu aprendi com a ouvidora da Defensoria Pública do Estado da Bahia, Vilma Reis, que a mulher negra ela precisa se apresentar com nome e sobrenome. Esse é um ensinamento, em verdade, de Lélia Gonzalez. Por que precisamos nos apresentar com nome e sobrenome? Para que não se apropriem dos nossos destinos e da nossa existência. E essa é uma questão de visibilidade, de afirmação e de representatividade. E isso tem muito a ver com o que nós vamos tratar aqui com os argumentos. E foi falado aqui sobre as questões da mulher negra, sobre representatividade. Então, eu venho aqui para corrigir, né? Se é que há uma distorção nesse sentido, estou aqui para falar por nós. Para falar sobre os nossos corpos. Para falar sobre nós, mulheres negras, sobre os nossos corpos, sobre a nossa existência. Além de, evidentemente, em nome da minha instituição, a minha amada Defensoria Pública da União. A temática relativa à criminalização da conduta de interrupção da gravidez tem uma correlação direta com o status de invisibilidade conferido à mulher negra, historicamente relegada à condição de vulnerabilidade social por conta de práticas hegemônicas colonialistas. Vejamos, contudo, antes, quais os escopos dessa relação e os marcadores sociais que contribuem com essa problemática. E qual a relação com o caráter seletivo do direito penal? Eu gostaria de iniciar a minha exposição com o estabelecimento de uma premissa. O aborto é um fato social existente no corpo, no seio da família brasileira, cuja criminalização evidencia as desigualdades de natureza racial, socioeconômica e de gênero. A prática, conquanto maculada pela ilicitude penal, ela continua a caracterizar a vida reprodutiva das mulheres. Ela existe, faz parte da vida íntima e sexual das mulheres, de milhares de mulheres brasileiras, conforme já explanado aqui por outros agentes dessa ação, sobretudo pela Pesquisa Nacional do Aborto, de 2016. Que essa pesquisa é fruto de uma inquestionável minúcia metodológica, compatível com informações do IBGE, do censo do IBGE, inclusive, de 2014, que compõe o seguinte cenário. O aborto faz parte da realidade das mais diversas mulheres brasileiras, com ou sem filhos, casadas ou solteiras, com ou sem escolaridade, de qualquer credo e raça. Os dados demonstram que o direito penal não inibe o comportamento eivado de ilicitude, que é a escolha por interromper uma gravidez indesejada. Na prática e na realidade factual, essa decisão continua a ser tomada, mesmo no contexto inseguro de criminalização, tamanha é a sua relevância na vida da mulher. E, nesse ponto, é ineficaz a lei penal. E os seus efeitos são seletivos, porque mulheres que podem pagar por um aborto seguro e sigiloso assim o fazem. E sem maiores consequências. Elas não enfrentam as nefastas consequências de um autoaborto ou aborto clandestino e inseguro, que, por vezes, são mortais. Então, desse modo em que pese o aborto seja um fato social que ocorre no seio da família brasileira, esses efeitos práticos da criminalização, os efeitos colaterais nocivos, eles atingem mais gravemente e em larga escala um público específico, em que a pesquisa demonstrou mulheres negras, de baixa escolaridade e renda, que não possuem acesso fácil e direto a serviços de planejamento familiar e educação sexual. E eu tomo como fonte a mencionada pesquisa de 2016. Então, o perfil da mulher brasileira que aborta não é o que se pode considerar desviante dos padrões sociais. 67% das mulheres têm filhos,
88% declararam ter religião, sendo 56% católicas, 25% evangélicas ou protestantes, e 7% professam outras religiões. Também na Pesquisa Nacional do Aborto de 2016, observou-se um aspecto principal, que a maior incidência de abortos provocados na população das mulheres negras com melhor grau de escolaridade vivem na região Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E é um dado semelhante que foi encontrado no censo do IBGE, também são dados parecidos. Então, ao observar essa maior incidência de abortos provocados nas populações de mulheres negras, pode-se tratar um perfil sociológico do aborto provocado no Brasil. Ele é numericamente relevante e não é exclusivo de um grupo social específico de mulheres, mas ele atinge, nas suas consequências nocivas, um determinado público específico. A população negra representa 76% das mais pobres da sociedade brasileira. Isso são dados do censo do IBGE, o que é consequência de uma estrutura econômica calcada em uma cultura escravocrata de exploração. E, por outro lado, negros, pretos e pardos representam 56% da população brasileira. Destes, mulheres negras representam 25% da população brasileira total. Assim, a população negra, maioria da sociedade brasileira, é também a mais marginalizada socioeconomicamente. E, nesse ponto, existe no Estado brasileiro uma relação diretamente proporcional entre a renda e o acesso aos serviços de saúde. Então, a junção desse contexto leva à constatação do seguinte dado: as mortes ocasionadas por complicações pós-aborto atingem predominantemente as mulheres jovens, negras, de estratos sociais baixos e que residem em áreas urbanas periféricas. A taxa de mortalidade materna, especificamente em relação à gravidez que termina em aborto, isso são dados de uma pesquisa publicada no Rio de Janeiro, denominada Mulheres Negras e Mortalidade Materna no Brasil, indica que essa taxa de mortalidade é de 13,6 para mulheres negras, em contraste com 5,3 para mulheres brancas e 7,9 para mulheres pardas, o que, evidentemente, apresenta um grande diferencial étnico nessa constatação dessa pesquisa. Então, nesse contexto, a mortalidade materna é um importante indicador para a avaliação das condições de saúde de uma população, uma vez que denotam a existência de precárias condições socioeconômicas, baixo grau de formação, escolaridade, dinâmicas familiares que envolvem situação de violência e dificuldades de acesso a serviços de saúde de qualidade. É importante assinalar que a mortalidade materna guarda cumplicidade direta com a escolha pela criminalização. O aborto realizado em condições inseguras figura entre as principais causas de morte feminina e materna. Então, nesse cenário, excelentíssima ministra, o Estado ainda se omite, porque ele não implementa as políticas públicas relativas à justiça reprodutiva, ou seja, políticas relacionadas a planejamento familiar, garantias dos direitos reprodutivos e sexuais da mulher. Nesse ponto, o documento Política Nacional de Atenção à Saúde Integral da Mulher, do Ministério da Saúde, afirma que o aborto provocado é causa também de discriminação e de violência institucional contra as mulheres no âmbito dos serviços de saúde, o que pode traduzir-se como um retardo no atendimento. Por vezes, elas não recebem a medicação, não recebem anestesia. Existe uma falta de interesse das equipes médicas em ouvir, existe uma demora no atendimento, falta de interesse em orientar a paciente que abortou, e muitas vezes ocorrem condenações morais e explícitas, ofensivas, né, no âmbito do serviço de saúde. Então, considerando essas informações, deflui-se que existe um racismo institucional nesse ponto. É importante analisar esses aspectos e dados relativos à mortalidade da gestante negra no Brasil à luz de outros dados estatísticos, para bem se compreender o aborto como um fenômeno social que escamoteia desigualdades internas do sistema de saúde, atingindo todas as mulheres brasileiras, sim, mas umas em maior gravidade do que outras. Então, é importante ter em mente essa distinção. Ressalte-se ainda que os dispositivos legais impugnados na presente ação refletem o quanto o Estado maneja sua força no campo do direito penal para abordar um problema que trata de saúde pública, quando esse mesmo poder público revela-se omisso no que tange à implementação de políticas públicas efetivas de planejamento familiar, de educação sexual, de acompanhamento e prevenção da interrupção da gravidez. Tal omissão implica na violação de direitos fundamentais sensíveis das mulheres, sobretudo o acesso à saúde, o direito à vida das mulheres em situação de vulnerabilidade social e efetuando o necessário recorte interseccional
As principais afetadas por essa violação são as mulheres negras, pobres, vitimadas em maior número pelas práticas clandestinas inseguras, as quais são consequências diretas desse alcance punitivo do Estado. E eu considero importante dizer também que, no campo de estudos da criminologia feminista, sabemos que o direito penal ele carece de um tratamento equânime no que diz respeito às relações dinâmicas de poder entre o homem e a mulher. E isso se reflete no modo como o sistema de justiça criminal enxerga a mulher nesse processo, tanto na condição de transgressora quanto na condição de vítima. O direito penal, historicamente, foi feito por homens, para homens, de modo que a transgressão às regras sociais de conduta da mulher sempre esteve, tradicionalmente, a princípio, a cargo de mecanismos de controle social. A exemplo da família, da religião, da sociedade, exigências do mercado de trabalho, existe uma série de mecanismos sociais que controlam a vida da mulher. Então, no âmbito da criminalização da decisão sobre a interrupção da gravidez, verifica-se uma intervenção estatal com vistas a estabelecer esse controle social subsidiário. Subsidiário porque, quando as instâncias de controle sociais falham, o Estado entra para efetuar a tutela do papel social da maternidade e também da própria sexualidade da mulher. Então, criminalizar a interrupção da gravidez significa, em essência, a imposição do exercício da maternidade, sem considerar os anseios, a vontade, a liberdade da principal interessada, que é a mulher, enquanto titular dos seus direitos humanos e dotada de autonomia do seu corpo. A opção estatal em criminalizar a conduta relacionada ao ato de interromper a gravidez guarda contornos desse viés androcêntrico do direito penal. A cultura jurídica androcêntrica do direito penal é composta pelo corpo normativo feito por homens e para homens, permeados por valores estruturais de uma sociedade machista. O sistema penal, nesse ponto, ele atua de maneira a negar proteção e direitos das mulheres em razão do gênero, além de exercer a tutela da sexualidade feminina e exercício dos papéis sociais previstos. Observe-se que os mecanismos seletivos de definição da conduta delitiva previstas nos artigos 124 e 126 do Código Penal envolve uma questão clara de gênero, na medida em que objetiva esse controle sobre os papéis sociais originalmente destinados à mulher. E aqui eu preciso fazer uma transcrição que consta na obra de Olga Espinosa, intitulada Mulher Encarcerada em Face do Poder Punitivo, publicada pelo IBCCRIM em 2004, em que ela diz que, historicamente, em relação aos homens, os valores a serem tutelados com a aplicação da pena eram de legalidade e necessidade do trabalho. Já em relação às mulheres transgressoras, haveria necessidade de recuperar o seu pudor com a pena imputada, através da internação em conventos, onde deveria receber uma educação religiosa. A maioria das prisões femininas foi instalada em conventos, com a finalidade de induzir as mulheres desviadas a aderir aos valores de submissão e passividade. Na atualidade, apesar de quase não existirem presídios controlados e geridos por organizações religiosas, a necessidade de controlar a mulher não mudou. Subsiste o intuito de transformá-las e encaixá-las em modelos tradicionais, entendidos de acordo com padrões sexistas. Essa situação acentua o caráter reabilitador do tratamento, que busca restabelecer a mulher em seu papel social de mãe, esposa e guarda do lar, e de fazer aderir aos valores da classe média, naturalizando, assim, as atribuições de gênero e reproduzindo a desigualdade no tratamento das presas. Essa é a citação. Então, veja-se, historicamente, os critérios religiosos e morais estiveram muito próximos da abordagem punitiva da transgressão feminina, no desempenho dos seus papéis sociais impostos pelo patriarcado. E, não por acaso, muitos dos argumentos contrários à descriminalização do aborto são de ordem moral e religiosa, né? Podemos ver um pouco desses argumentos aqui hoje na manhã. E existem inúmeros atores também, amigos da corte, também oriundos de entidades religiosas. Então, existe uma correlação, né, nesse sentido. A criminalização do aborto evidencia, desse modo, como um mecanismo de controle afetado por um duplo sistema de seletividade. Essa dupla seletividade envolve os aspectos primários e aspectos secundários da criminalização, que são conceitos muito conhecidos no âmbito da criminologia. Então, nesse contexto, é possível afirmar que, no âmbito primário, é definida a conduta sobre a qual deve recair a tipificação penal a partir de um critério de gênero.
uma vez que a mulher revela-se como sujeito passivo do delito, mas também o papel social da maternidade é o verdadeiro pano de fundo existente por trás da conduta delitiva. Digamos que seria um bem jurídico subjacente a ser tutelado. No campo secundário, a seletividade vai operar sobre um público específico a ser atingido pela criminalização, que necessariamente possui intersecção com alguns dos marcadores existentes no corpo das desigualdades sociais. Então, em relação ao marcador social de gênero, como determinante da seleção penal, é possível afirmar que a mulher não possui visibilidade enquanto sujeito de direitos humanos, sendo reconhecida pelo corpo social, moral e religioso apenas pela lógica machista e patriarcal, na condição de objeto dos diversos mecanismos de controle. A mulher, nesse ponto, ela é enxergada como um objeto, como um corpo que tem uma finalidade reprodutiva. Em que pese tal análise quanto ao componente de gênero que envolve essa questão, é preciso ainda refletir sobre a problemática apresentada nessa escolha pela criminalização, a qual também possui os recortes dos marcadores sociais de desigualdade de raça e de classe. Como já evidenciado, as mulheres negras pertencentes às classes econômicas menos favorecidas são as principais atingidas pela criminalização, sobretudo no aspecto indireto, enquanto vítimas de óbitos e complicações decorrentes da submissão a procedimentos clandestinos inseguros. Registre-se, porque existem procedimentos clandestinos que são realizados, sobretudo pelas mulheres que têm condições financeiras de pagar, que não existem maiores consequências nesse ponto. As mulheres pertencentes às classes econômicas mais bem favorecidas não possuem maiores transtornos sociais ao realizar o procedimento. Então, é nesse contexto que evidencia-se a seletividade, esse caráter seletivo. E também apontamos uma falha na função da pena enquanto função de prevenção geral, porque se o aborto é um fato social existente no âmbito da família brasileira, a função da prevenção geral da pena ela é uma falácia, né? Ela não existe, porque o fenômeno acontece a despeito de ser criminalizado. O que acontece são as consequências nocivas que atingem determinado público. Esse fenômeno é uma realidade no sistema de saúde, com números expressivos de óbitos ocorridos e complicações decorrentes desses procedimentos. Então, excelentíssima ministra, considerando que o aborto é um fato social irrefutável no seio da família brasileira e que se constitui um grave problema de saúde pública, qual o sentido, então, de manter-se a criminalização, senão a partir de um viés simbólico, de um viés ideológico? Quais os critérios e paradigmas sociais que traduzem essa escolha seletiva? Precisamos refletir sobre quem pratica o aborto clandestino ou inseguro nesse país. Quais os fatores que levam essas mulheres a submeterem-se às mais variadas práticas arriscadas? Quais os fatores que levam essas mulheres a mutilarem-se? Elas escolheram? Como e em que contexto se deu essa escolha? É possível realizar essa escolha a partir da omissão do Estado na implementação de políticas públicas de saúde reprodutiva? Tal contradição denota uma crise de legitimidade do sistema de justiça criminal nesse ponto. Porque o sistema de justiça criminal ele seleciona sobre quem recairá a punição do aborto, com critérios relacionados a gênero, classe e raça. Então, não pode o Estado brasileiro seguir agindo a posteriori, criminalizando desigualmente ou seletivamente as mulheres pela prática da sua liberdade reprodutiva e sexual. A Constituição de 1988 indica um novo caminho a ser construído, de respeito à mulher enquanto sujeito autônomo de direitos. Tal caminho passa pelo dever estatal de fornecer os recursos para que tais direitos sejam exercidos, não somente por promoção de políticas públicas que tratem de maneira séria e sob o prisma do princípio da laicidade, temas como educação sexual, mas também pela aplicação efetiva de recursos administrativos ligados ao planejamento familiar, com informação, com acesso a métodos contraceptivos adequados a cada caso. Então, o GT Mulheres, através da Defensoria Pública da União, entende que tem o Estado brasileiro, portanto, o dever de promover políticas públicas que visem assegurar um contexto digno e igualitário na decisão sobre todos os aspectos de sua vida reprodutiva, para todas as mulheres brasileiras, né, e sem recortes, para todas as mulheres, e deixar de uma vez por todas, sobre o véu da hipocrisia, criminalizá-las, condenando-as não tanto ao cárcere, porque sabemos que no âmbito da execução penal os números não são tão expressivos em termos de execução penal, mas é uma condenação a uma desigual privação de liberdade, né? A clandestinidade, a insegurança e a morte, o que eu considero muito pior.
Então, que a questão seja tratada como um problema da mulher, já encerrando a fala. Um problema da mulher relativo à defesa da esfera da sua intimidade, da sua privacidade, um tema de saúde pública, que as mulheres precisam parar de morrer, porque a vida importa. A vida das mulheres importa. A vida das mulheres negras importa, né? Esse segmento, a vida das mulheres negras, é um segmento social que predomina na base da pirâmide social, né? Como bem lembra Angela Davis, que é constantemente invisibilizado, silenciado, tendo seus direitos negados, sem o direito à existência digna, o direito a ter um projeto de vida digno, tendo negadas as suas oportunidades, negadas a sua humanidade. Infelizmente, a luta das mulheres negras ainda é uma luta por resgate da humanidade que lhes foi retirada pelo colonialismo hegemônico. Então, eu encerro a minha fala apenas com a seguinte indagação. É proporcional à criminalização dessa conduta, considerando toda a essência, considerando todo o aspecto ontológico dos preceitos fundamentais constantes na Constituição, considerando essas consequências práticas nocivas que são subjacentes? É preciso refletir sobre isso. Mas as minhas companheiras de instituição da Defensoria Pública adiante seguirão com dados importantes que ajudarão na reflexão sobre essa pergunta. Muito obrigada, senhores.